Esse vídeo é uma continuação de um assunto que eu comecei a falar sobre a mediunidade, sobre a transmissão genética da mediunidade. Tudo começou com uma notícia que eu li aí pra vocês, mas esse vídeo já é um assunto fechado por si só. Eu quero ter uma conversa sincera com vocês sobre a busca que eu tive pela verdade, sobre as minhas experiências, sobre essa questão espiritual e a perspectiva que eu entendo ser a verdadeira sobre a questão da mediunidade. Toda conversa sincera pode ser um pouco espinhosa, mas eu acho que dá pra gente aprender bastante conversando sobre isso. Não deixa de pôr a tua contribuição aí nos comentários pra gente continuar esse papo. Tá bom, simbora com isso aí. Eu, particularmente, acredito em mundo espiritual. Eu não sou um cético a esse respeito. Eu acho que eu teria muitas tendências a ser cético nesse sentido, mas eu vi muita coisa já, tá? Já tive a oportunidade, alguns diriam que uma oportunidade infeliz, de ter visto que essa coisa de algo mais existe. Eu não sou esquizofrênico, tá? Eu não vou contar agora as coisas aqui, tá? Mas já me aconteceu de ver algo ao mesmo tempo que outra pessoa. Algo nítido, não vulto, não sombra. Eu já tive uns rolê na minha vida. Pra mim é muito importante saber o que realmente existe, saber a verdade, né? Pra mim, ter esse tipo de experiência me aproximou de Deus, porque eu sabia que se o lado negro da força existia, é porque algo mais também existia. Isso me incentivou a buscar mais a Deus. E aqui eu me refiro a Deus, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, porque eu sou cristão, como eu falei. Fui nessa direção, tá? Não tô falando Deus de uma maneira genérica. Eu sei em quem tenho crido, mas eu respeito a ti que crê em outra coisa e eu gosto da ideia da gente poder conversar, tá? Mas eu tô sendo sincero, tá? Hoje eu sei que Deus existe. E não é um negócio que eu posso provar pra ninguém, então a gente pode conversar. Eu acho que não deve soar ofensivo eu poder dizer isso, né? Um muçulmano pode falar que Allah é o único Deus verdadeiro, o hindu pode falar de Shiva, o espírita pode acreditar piamente na doutrina espírita, e eu não sei se todo mundo consegue ter a certeza que eu consigo ter, mas o mínimo que eu espero de alguém que confessa verdadeiramente uma fé é que essa pessoa acredite que essa fé é de fato verdadeira. Fé não é sobre escolher aquilo com que eu concordo mais, com que eu tenho mais afinidade, aquilo que eu acho mais legal, escolher o produtinho na prateleira do mercado das religiões, o produtinho que mais me agrada. Fé é sobre o entendimento do que é verdade, a verdade que está por trás de todas as coisas. Eu não escolhi o que eu achei fofo, eu queria escolher a verdade. Isso não pode soar ofensivo. Se a minha fé é verdadeira, ela não poderia ser outra coisa. Se tu faz parte de outra religião, de outra fé, eu acho completamente plausível que tu ache que eu estou errado. Na verdade, eu espero isso. E eu acredito que quem realmente deseja buscar o que realmente é verdade, a verdadeira realidade que está por trás das coisas, vai encontrar. E às vezes para encontrar a gente tem que conversar mesmo. E por isso também eu quero que tu comente aqui embaixo se tu acha que eu tô errado e que tu traga a tua perspectiva bem na moralzinha mesmo, não é pra conseguir engajamento, disso eu realmente gosto. Sendo respeitoso, eu curto. Não gosto de conversar com quem vem aí só pra porrinhar, mas eu sei que tu é gente boa, então esteja convidado a conversar aí. Eu tenho inclusive vontade de chamar pra conversar pessoas de outras crenças eventualmente, porque eu acho que esse papo sempre é interessante, não pra fazer um debate, mas pra conversar. Nessa minha aventura de busca pela verdade, eu fui em direção à Bíblia. Então, na minha perspectiva cristã, eu interpreto algumas coisas a partir do ponto de vista desse livro que eu considero sagrado, e daí eu entendo que a mediunidade tem origem espiritual, até onde eu consigo perceber, eu acho que ela tem muito mais a ver com contextos dos quais a pessoa decide fazer parte, mas a partir dessa perspectiva, a mediunidade não seria nem um dom neutro e nem positivo, tá? Ela não é nem sequer neutra, ela é sempre ruim. Sendo bem honesto, assim, sem filtro, direto ao ponto, considerando o meu arcabouço aqui, a pessoa que tem contato, que alega ter contato com mortos, com entidades, ou precisaria, pela sua própria saúde espiritual, se libertar disso, ou resolver isso, né, com a psiquiatria, por exemplo. Que realmente, né, sem sacanagem, às vezes a pessoa pode ter alguma questão biológica envolvida aí, ela não tá tendo nenhuma questão espiritual. Aquele tipo de coisa para ser resolvida com remédio, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento de aconselhamento espiritual também. E às vezes eu creio que a questão é espiritual mesmo. E eu acho que tem as duas coisas. Acho que eu nunca expus tanto essas minhas opiniões como eu tô fazendo agora nesse vídeo, mas isso aí. Acho que eu não tô sendo desrespeitoso, né? Não, eu tenho certeza que eu não tô sendo desrespeitoso. É preciso entender opiniões e saber dialogar. Pode ser que tu esteja ofendido com a perspectiva que eu tô trazendo.
Daí eu também fico ofendido com algumas perspectivas que vão contra o que eu acredito às vezes. Eu entendo completamente isso. Mas me parece que mediunidade quase sempre, em perspectivas cristãs, na minha, em outras, ela quase sempre vai ter uma conotação negativa. E na tradição cristã, eu entendo que essa leitura se manteve por milênios. A pessoa que consulta os mortos na narrativa bíblica, é claro, não é chamada de médium, porque esse termo ele é mais recente. Mas ela acaba enquadrando, eu acho, no mesmo contexto, tanto a pessoa que tem contato com mortos, quanto a pessoa que faz adivinhação, consultando espíritos, que lê sorte. Necromantes são as pessoas que consultam os mortos, de adivinhos, e da pessoa que pratica feitiçaria, né, práticas mágicas. A questão é, todas essas são proibidas explicitamente. Isso é importante, talvez, especialmente para ti que eu conheço alguns católicos que são assim, por isso que eu vou falar de católicos. Isso é mais raro de se ver no mundo evangélico, por exemplo. Para tu que é católico e frequenta ambientes para ter contato, para falar, para ouvir pessoas, entes queridos que já partiram. Às vezes tu deve escolher uma coisa ou outra, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Ou continua fazendo as duas coisas, mas tu vai ter que entender que tu tá sendo incoerente, bem na sinceridade. Levítico 19:31, não vos voltareis para os necromantes. Deuteronômio 18:10-12, é abominação ao Senhor. Isaías 8:19, consultaremos os mortos pelos vivos? De maneira nenhuma, né? Que tá fazendo uma negação aqui. Tá, mas por que as escrituras proíbem essas práticas? Talvez tenha uma resposta pronta aí. Não é porque elas são mentira e nem porque elas são falsas. Elas talvez sejam mentirosas, mas eu quero dizer que não é porque elas não funcionam, porque elas são uma fraude. Eu diria que até na Bíblia há espaço para entender que essas coisas existem e que têm um poder, uma capacidade espiritual mesmo. Existem adivinhos e adivinhos de verdade. Existem feiticeiros que praticam feitiçaria de verdade. Existem pessoas que de fato consultam os mortos. O caso mais famoso é aquele onde Saul foi tentar falar com Samuel e tem uma discussão grande sobre se aquela coisa que apareceu é Samuel ou não. Isso daria um outro vídeo só para esse episódio, mas tem muitos simbolismos que a gente consegue entender aí. Por exemplo, tem aquela coisa do alto, né, e do chão, né? O chão é o mundo dos mortos, o celestial é onde está o inalcançável, né, para os gregos o éter, as estrelas, aquilo que o ser humano não consegue reproduzir. Quanto mais para o alto, mais perto de Deus. É uma forma espacial de desenhar o espiritual, por assim dizer. Então, por isso que é importante Jesus ascender aos céus também, né? Jesus sobe, é uma forma visual de deixar claro que aquilo era algo bom, né? Algo que se dirige em direção a Deus, porque subir geograficamente não existe cima e embaixo. No universo, a gente sabe que a Terra é redonda também, a Terra é redonda, tá? Só que quando uma coisa está relacionada ao submundo, é o abismo, entende? É o lugar dos espíritos malignos. E no caso de Samuel, aí Samuel vem de baixo. Isso é estranho. Algo que parte de Deus não deveria surgir vindo do submundo, entende? Então, sendo Samuel mesmo ali ou não, porque na verdade ele dá um chaculetaço em Saul aí, ele dá uma xingada que faz sentido. Então quase que parece que é Samuel mesmo. Mas o fato dele vir de baixo já transforma esse episódio num episódio com uma conotação maligna, visualmente. É um evento ruim, é um evento que não tá certo, não deveria acontecer. Então nem nesse caso de alguém que é Saul, que tá buscando um direcionamento que vem da parte de Deus, porque ele tenta invocar um servo de Deus que já partiu desse mundo para pedir conselho, nem esse caso é visto de forma positiva, pelo contrário. Pelo contrário, é um evento de morte. Eu diria que a Bíblia proíbe isso porque isso envolve pessoas com entidades enganadoras. Ou seja, bem na sinceridade de novo, no meu ponto de vista, quando você está falando com um ente querido que se foi, não é com o ente querido que provavelmente tu está falando. É muito provavelmente com um espírito enganador que está se passando por um ente querido. Lembrando, essa minha perspectiva pode trazer a tua também, inclusive quero que tu traga. A Bíblia aceita o fato de que essas coisas podem ocorrer na minha leitura, mas nunca como um dom permitido por Deus, permitido pelo Espírito Santo, aprovado por Deus, e por isso eu fiz aquela referência, né, do católico que vai para ambientes onde se busca essas coisas. Não faz sentido juntar uma coisa com a outra. Ao menos se quiser ser um cristão bíblico, né, um católico bíblico, um evangélico bíblico, também tenho certeza de que existem evangélicos e protestantes históricos, talvez até, que vivam esse sincretismo. Mas como eu disse, essas coisas nos põem nesse risco de ter contato com seres que não querem, na verdade, o nosso bem, que são seres enganadores e que
podem até fazer coisas boas. E aí tu pode estar pensando, não, mas eu tive contato com isso e consegui uma cura, falou coisa que faz sentido, me confortou, não sei quem apareceu do lado da minha cama, me fez sentir tão bem e tal, né? Mas espíritos enganadores poderiam tranquilamente fazer coisas boas, porque o único objetivo de um espírito enganador não é meter o louco, destruir, quebrar, causar doença, é suficiente acabar com a possibilidade da salvação da alma de alguém, porque que importa dar uma sacaneada em vida se a sacaneada pode ser eterna? O grande objetivo de um espírito enganador não é descer a lenha, descer o soco numa pessoa, mas manter ela longe da verdade. Quanto mais a pessoa receber conforto em coisas que estão longe da verdade, por assim dizer, em coisas que mantêm a pessoa afastadinha de Deus, melhor. Tem um livro bem interessante que não vai exatamente falar essas coisas, mas que vai bem nessa direção, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, ou Cartas do Inferno, acho que é a outra tradução para o livro. Muito legal. Que é justamente uma história escrita na perspectiva de um demônio ensinando seu demônio aprendiz a como enganar as pessoas, manter as pessoas longe da verdade. Muitas vezes isso se traduz em trazer conforto para as pessoas para mantê-las estáticas, despreocupadas, eliminar a urgência de buscar a verdade, de correr numa direção que signifique salvação. Que o objetivo dos espíritos malignos não é apurrinhar a gente, é se vingar do Criador, que ama essas pessoas, e essas entidades não podem se vingar do próprio Deus, então elas se vingam naquilo que Deus ama, naquilo pelo que Cristo se entregou, né, que são as pessoas. Ou seja, seriam influência maligna ou engano espiritual. 2 Coríntios 11:14 aqui, Satanás se transforma em anjo de luz, né? Pode se apresentar como algo bom. 1 João 4:1, não creiais a todo espírito, ponham à prova. Não é porque um anjo apareceu na tua frente que tu vai acreditar, meu Deus, um ser de luz, tereré, eu senti uma coisa fenomenal, uma bola lilás veio. Não quer dizer nada, põe à prova. Põe à prova como? 1 João 4:1, amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Esse aqui é o versículo 2. Assim sabemos se eles têm espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. O maior evento cósmico para a salvação da humanidade foi a vinda do próprio Deus, a vinda de Jesus Cristo em carne para viver a experiência humana e pagar o preço do ser humano, esse preço que o ser humano não poderia pagar. Deus já providenciou a salvação. Um espírito maligno que quer se vingar do Deus que operou tudo isso iria admitir que essa salvação veio e se fez carne? Não. Isso essa galera não consegue fazer, tá? Então fica a dica aí, se tu tiver essa experiência maluca, conversar com um ser iluminado, faz a perguntinha mágica. É verdade que Jesus se fez mesmo carne e sacrifício e pagou pelos pecados da humanidade e ofereceu a salvação que a humanidade não poderia conseguir sozinha? É verdade que a salvação já foi providenciada? É interessante porque o contato com o Espírito Santo, o contato com Deus, não elimina dons espirituais, elimina esses, por exemplo, né? Porque a gente vê o fruto do Espírito, as coisas que provêm do contato com o Espírito Santo, e a mediunidade está longe disso. Inclusive ela não se enquadra em nenhum texto, em nenhum momento na Bíblia, onde adivinhação e mediunidade, por exemplo, estejam incluídos como dom que provém de Deus. Falar com os mortos, isso não existe em lugar nenhum, mas talvez tu tenha tido aquele clique agora enquanto eu estava falando e tenha associado o dom de adivinhação com o dom de profecia. Que a adivinhação é do capeta, profecia não. E aí, como é que lida? Parece que tu só muda a camisa do time de futebol. E essa discussão é certamente muito maior do que eu consigo fazer agora nesse resto de tempo de vídeo que tem, porque esse vídeo já deve ter ficado gigantesco. Nárnia traz uma figura muito interessante disso, eu já vou explicar. A questão é, a profecia é completamente submissa à vontade de Deus. Deus a entrega, Deus manda que o profeta fale e cabe ao profeta se submeter a Deus. A adivinhação, ela já é diferente, ela tem a ver com o contato com entidades, com quem tu faz contratos para adquirir um poder, para adquirir uma capacidade. É um poder que o ser humano quer ter na própria mão e geralmente pessoas que buscam muito esse contato com o transcendente são pessoas que buscam um tipo de poder, um tipo de capacitação a mais.
Nárnia faz uma coisa parecida, porque Nárnia tem magia, e a gente sabe que magia é algo que a Bíblia condena. Só que a magia que existe em Nárnia, a magia boa, é uma magia submissa a Aslan, que representa Cristo aí na narrativa, e acontece conforme sua vontade quando ele concede essa capacidade. E a magia maligna é uma magia que é controlada pelas pessoas, pelos personagens. E a magia tem esse aspecto de poder, de querer deter o poder que deveria ser submetido à vontade de Deus. Então, nesse sentido, por exemplo, a adivinhação seria um poder concedido a alguém que faz um contrato com uma entidade para conseguir esse tipo de força, enquanto a profecia é algo que Deus opera através de um servo que decidiu se submeter a fazer a vontade de Deus, entender o seu lugar, entender o projeto que Deus tem. Como é o caso de Moisés, que é esse porta-voz, como é o caso de Elias, aí tu vai embora. Tô sendo bem simplista aqui. Então, em vez de acender velas com motivações suspeitas, acenda velas porque é cheiroso. Ter o teu momento de conforto, teu momento de alegria no dia aí, teu momento de oração. www.vilarejodasvelas.com.br é uma forma de tu ajudar a gente se ajudando, porque é muito melhor de viver e de trabalhar num ambiente agradável e eu sempre falo isso, mas é verdade, são as melhores velas aromáticas, aromatizadores de ambiente, né, home sprays, que tu já vai ter provado. Dada a licença para eu fazer esse pequeno jabá, mas que vale a pena, inclusive usa o cupom de Boinas aí que dá um descontinho a mais aí se fizer compras pelo site. Sigamos com a conversa, mas ouve o meu conselho, vale muito a pena. Fica ligado nas promoções aí de fim de ano agora, tá? Se tu estiver vendo esse vídeo meio que em tempo real. Mas então, gente, na tradição cristã é consenso histórico que a mediunidade é uma questão problemática. Agostinho, lá atrás, já falava que ele interpretava isso como ações de demônios que imitam os mortos, aí no caso, falando do contato com os mortos, obviamente. Tertuliano, Orígenes, Crisóstomo falavam que isso era engano espiritual. No ambiente da Reforma também isso foi comentado. Lutero falava que as visões não bíblicas eram intervenção espiritual maligna para engano. Calvino falava que qualquer comunicação com os mortos era impossível e que fenômenos mediúnicos são enganações espirituais malignas. Alguns teólogos contemporâneos também, como Gruden, muito famoso pela teologia sistemática, Carson, Horton, todos eles vão entender que mediunidade não é um dom cristão, não é um carisma cristão. Não existe nenhuma tradição, eu acho, nem católica, nem protestante, nem ortodoxa, que interprete mediunidade, contato com os mortos, adivinhação, com qualquer tipo de vínculo com a vontade do Espírito Santo. Aqui em Lucas 16, do 19 até o 31, aqui nós temos a parábola de Rico e o Lázaro, o rico e o mendigo, dependendo da tradução, e nós temos essa tentativa de contato entre o rico e Lázaro. E enfim, eu vou dar um resumão disso aqui, mas é interessante, é uma parábola, eu não entendo isso como um episódio real, claro, eu acho que Jesus está tentando ensinar algo com isso, mas o rico está na condenação, Lázaro está ao lado de Deus aí, recebendo a sua recompensa da salvação, e ele pede que pelo menos Lázaro molhe o dedo e ponha na sua língua para aliviar a secura da sua boca, né? E aí Abraão diz aqui no 26, acho que é isso aí, 25. Filho, lembre-se que você recebeu seus bens durante a vida, Lázaro só teve males, agora, porém, tananana, quando você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. A gente sabe que não está falando diretamente de vivos e mortos aqui, está falando sobre os salvos e os condenados, né? Não tem como fazer esse jumps, o que quebraria o conceito de purgatório, eu entendo, né? Porque se o rico estivesse num estágio intermediário, não haveria caminho entre uma coisa e outra, então não haveria um caminho da salvação para o lugar onde ele estava. Eu não acredito em purgatório no caso. Mas na tradição cristã é comum estender essa interpretação também ao contato entre vivos e mortos, porque esse texto deixa posto que as pessoas devem permanecer nos seus planos, e inclusive o rico aqui pede que então pelo menos Abraão permita que Lázaro vá até os seus irmãos, né? Ele tinha 5 irmãos aí, pelo menos vai avisar eles, porque se eles verem morto voltando para falar com eles, eles vão acreditar. E Abraão fala, não iam, porque se eles já não ouviram Moisés e nem os profetas, porque eles têm eles não iam ouvir nem que um morto aparecesse. É a obstinação do coração humano, não é isso que ia salvar eles, mas Abraão reforça a ideia de cada um no seu quadrado.
isso tudo que eu falei, tá? De coisas relacionadas à mediunidade nunca serem relacionadas a um dom que vem de Deus ou que vem do Espírito Santo, mas a espíritos enganadores, é um resumo da opinião histórica da tradição teológica da Igreja Cristã. Espero que tenha sido minimamente proveitoso, tá? Espero que tenha aprendido algo novo, seja tu cristão ou espírita, ou umbandista, ou budista, ou ateu, ou qualquer coisa. Espero que pelo menos tenha sido um papo interessante que dê para desenvolver coisas a partir disso, tá? Se tu gostou, não deixa de curtir, de conversar com a gente aí embaixo, de apertar o sininho. Eu geralmente não falo tão enfaticamente desse tipo de assunto, mas vou falar dessas coisas também. Mas tem muita nerdice pra gente conversar aí e dar uma olhada nos nossos outros vídeos. Possivelmente tu vai gostar dos papos aí, tá? Tô curtindo muito fazer vídeos pra vocês aí, espero que vocês estejam gostando também, apesar desse aqui ter sido meio diferentão. E não deixa de conferir o vídeo da reportagem que eu comentei no vídeo anterior, que eu li e conversei com você sobre essa reportagem da transmissão genética da mediunidade. Valeu, gente. Abração. A gente se fala. Até mais.